Bom dia, turma. Hoje, 26 de 3 de 2020, vamos ter aula de Geografia. Nosso assunto está lá no capítulo 2, Território Brasileiro, do livro Geografia. Hoje vamos abordar os módulos 7 e 8, sobre a extensão, localização do território brasileiro. Este assunto está na página 222 a 227. Você vai ter que observar dentro desse assunto sobre a extensão do território brasileiro, sobre as fronteiras do território brasileiro, zonas climáticas do território brasileiro e os fusos horários que temos no território brasileiro, ok? Então, todos esses assuntos aqui que vão ser abordados estão dentro do módulo Extensão e Localização do Território Brasileiro. Vocês podem pegar o livro para fazer a observação dentro do livro, ok? Para que você tenha uma melhor compreensão do assunto. Então, vou dar seguimento aqui no assunto, iniciando com a extensão territorial do nosso país. Como vocês podem observar nesse mapa, temos aqui os países com os territórios mais extensos do mundo. Ou seja, o Brasil está entre esses países. Temos aqui o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, a China. Também temos a Austrália aqui no ladinho, tá bom? Mas os 5 maiores países com extensão territorial são esses aqui, esses 5 aqui. Ok? No nosso livro, lá na página 222, temos um mapa parecido com esse. Vocês podem observar que a Rússia, ela tem aí uma extensão territorial maior do que todas as outras. Ok? Então, a Rússia, o Canadá, a China, os Estados Unidos e o Brasil estão aqui ranqueados, ou seja, enumerados em posições diferentes. Temos aqui a Rússia em primeiro lugar, o Canadá em segundo lugar, a China em terceiro lugar, os Estados Unidos em quarto lugar, ficando com o quinto lugar o Brasil. Como vocês podem observar, somos aqui da América do Sul, ok? Então, vocês vão observar que o Brasil está na quinta posição dessa extensão territorial que abrange todos os outros países juntos, tá? Então, como vocês podem observar, o Brasil, ele possui aí uma extensão de 8.514.876 km². Isso faz com que ele seja o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Sabemos que o Brasil tem bastante terra, né? É bastante grande. Então, isso que vocês têm que observar, que ele está entre os 5 maiores do mundo, ok? Outro ponto a observar também são os pontos extremos do Brasil. Aqui no nosso assunto, eu coloquei aqui para nós observarmos esse mapa, que os pontos extremos eles são contados de uma ponta a outra, de cima a baixo, e de uma ponta a outra, de um lado para outro, ok? Então, tanto de norte a sul quanto de leste a oeste, o Brasil possui cerca de 4.300 km². Ou seja, essas extensões aqui, que estão de linha vermelha, cada uma possui equivalente a 4.300 km de extensão de uma ponta a outra. Então, seus pontos extremos são norte, ou seja, norte, nascente do rio Ailã, lá no Monte Caburuí, no estado do Amapá, tá? E ao sul temos aqui o Arroio Chuí. Olha só, o Arroio Chuí fica localizado aqui no Rio Grande do Sul, como vocês podem observar na imagem, aqui na região sul, ok? E leste fica na ponta do Seixas, aqui essa ponta é leste, lá no estado da Paraíba. E o oeste fica na nascente do rio Moá. Ok? Então, esses são os pontos extremos que nós podemos observar. Faz essa cruz aqui meio que invertida, né? Então, você pode observar que esses pontos extremos são contados de uma ponta a outra, de cima a baixo e de um lado para o outro, ok? Então, esses aqui são os pontos extremos do Brasil. Como vocês podem observar, esses pontos extremos,
eles estão contando só até onde vai aqui cada fronteira do Brasil, tá ok? Então, vamos dar seguimento. A nossa faixa litorânea, ela também abrange aí uma extensão muito grande, então ela inicia lá no estado do Amapá, no extremo norte do país, até o Rio Grande do Sul em seu extremo sul. Vou voltar aqui rapidinho para vocês observarem na imagem com melhor clareza. A faixa litorânea que nós falamos é essa faixa aqui, ó. Toda essa faixa que vai de uma ponta a outra, abrangendo aqui desde o Rio Amapá, vem toda essa área aqui da Paraíba, né, do Nordeste, até aqui ao Rio Grande do Sul, até a região sul. Então, toda essa faixa aqui, que é onde tem o oceano, é chamada de faixa litorânea, ok? Toda essa extensão aqui, chamada de faixa litorânea. Então, esse comprimento dela de 7.300 km de extensão faz com que o nosso país seja o 16º país com a maior área litorânea. Então, essa área litorânea, ela tem algumas divisões. Temos aí algumas dessas divisões sobre a Zona Econômica Exclusiva, chamada de ZEE também, tá? Lá no nosso livro, na página 224, está abordando que essa faixa litorânea, ela compreende uma faixa de 200 milhas náuticas de 370,4 quilômetros a contar lá do fim do mar territorial, e ela também confere alguns direitos de exploração desses recursos marítimos e minerais do Brasil. Também temos aí, além disso, o direito nacional ao livre trânsito marítimo, onde o brasileiro ele pode transitar, né, marítimo ou aéreo, podem transitar nessa área, e também tanto militar quanto civil, ok? Porém, essa área, mesmo que possamos transitar durante esse período, né, nós temos que observar que ela tem algumas exclusividades, ou seja, tem uma zona contígua que ela faz com que esse estado brasileiro ele tem uma melhor preservação dessa área, ou seja, um patrulhamento dessa área, tá? Então, nessa área da zona contígua, são patrulhadas aí as embarcações para realização de inspeção sanitária, com a finalidade também de impedir alguma entrada de possíveis epidemias ou doenças no território brasileiro. Também aí para observarmos aí nessa questão que ela também preserva aí a entrada dos imigrantes, né, daqueles imigrantes legais que querem entrar aqui no Brasil ilegalmente, tá? Então, essa área litoral é patrulhada também e impedida, né, que essas pessoas entrem doentes ou entrem ilegal. Também são realizadas aí nessa área inspeções sobre as condições de transporte dessas pessoas, tanto quanto os produtos no mar também que vêm. Então, para que seja feita aí de maneira sempre adequada, essa zona, ela existe para que tenha esse cuidado com a entrada no país, ok? Outro ponto também que temos a observar aqui são as fronteiras continentais. O Brasil, ele com as suas fronteiras continentais, eles somam aí ao todo 15.719.000 quilômetros, tá, de extensão. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, porém, exceto 2 países que eles não fazem fronteira, que são o Equador e o Chile. Ok? Temos aqui o mapa para que vocês possam observar melhor. Aqui está a área do Brasil, ok? Ó, até aqui a área do Brasil toda em amarelinho, um amarelinho meio claro, é claro, né? Toda a área do Brasil, e ao redor dessa área oeste, temos os outros países aqui que nós dizemos que fazem fronteira com o Brasil. Fronteira é a área que abrange essa linha aqui. Então, todos esses países que estão ao redor dessa área são chamados de países que fazem fronteira com o Brasil,
como vocês podem observar aqui onde eu estou apontando, ok? Vai desde aqui de cima até aqui embaixo, ok? Como eu falei anteriormente, essa faixa aqui ao lado é a faixa litorânea, nossa faixa litorânea. Então, ela não tem nenhum país para fazer fronteira com ela, porque é a área do Oceano Atlântico aqui. Então, é a área litoral aqui, a faixa litorânea do Brasil, ok? Então, como vocês podem observar, lá no nosso livro, temos na página 225, sobre as fronteiras continentais, temos aí delimitando quais são os países que fazem fronteira com o Brasil, ou seja, de 10 dos países da América do Sul, aqui temos 12 países que são próximos aqui, que fazem parte da América do Sul. Então, 12 desses países, 10 fazem fronteira com o Brasil. Tá, então, esse é o extremo norte. Podemos observar que aqui no extremo norte temos aqui fazendo fronteira com o estado do Amapá, temos aí a Guiana Francesa, tá? Então, também temos aqui o Suriname, a Guiana, que fazem fronteira com o estado do Pará e também de Roraima. E é uma área aí que é coberta por planaltos e morros também. A Venezuela e a Colômbia fazem fronteira com o estado de Roraima. A Venezuela e a Colômbia fazem fronteira com o estado de Roraima, né? Então, marcados nessa área aí pela floresta tropical amazônica, porque essa região acima do território brasileiro é a região norte. Então, aqui ao norte, né, temos essas fronteiras aqui, a Guiana Francesa, Guiana e Suriname, temos a Venezuela, a Colômbia também, aí que faz fronteira. Então, todas são aí marcadas pela floresta tropical amazônica. E também tem uma extensa complexidade de rede de drenagem, ou seja, de rios, né, nessa área, porque sabemos que o Amazonas também é muito rico em águas naturais. Então, toda essa área também ela é compreendida pela floresta amazônica e pelos rios, ou seja, pela rede de drenagem, ok? Então, temos aqui também a fronteira peruana. A fronteira peruana, ela se estende aqui do estado do Amazonas e do Acre. Também é recoberta por área de floresta amazônica e por uma série de parques naturais, tanto do lado do Peru quanto do lado do Brasil, né? Então, as áreas de fronteira com a Bolívia, elas abrangem aqui do estado do Acre também, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, tá? Além também de elas fazerem aí parte das áreas florestais amazônicas. Também compreende uma extensa área destinada ao plantio de culturas como a soja, ou seja, essa área também tem muita aí plantação de soja, tá? E mais ao sul, na área platina, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, nessa área. Faz fronteira com o Paraguai. Ele abrange aqui o estado do Mato Grosso do Sul e Pará. Ele é dividido aí pelo Rio Paraná também, nessa área aqui. Nessa extensão aqui da divisão dele, é dividida pelo Rio Paraná. Essa região é também denominada aqui, essa região, de Tríplice Aliança. Por que Tríplice Aliança? Porque, como vocês podem observar nessa área, temos aqui 3 países perto um do outro. Temos o Brasil, temos o Paraguai e temos a Argentina, aqui embaixo, a Argentina. Então, esses 3 países, por eles serem um próximo do outro, é chamado aqui de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, ok? Então, nossa última cidade aqui do estado brasileiro é Foz do Iguaçu, aqui embaixo, né? Onde estão localizadas também a usina de Itaipu, fica entre Brasil e Paraguai, e as cataratas do
Iguaçu, que fica entre Brasil e Argentina. Tá? Então, essa aqui é a região sul, as fronteiras da região sul, como vocês podem observar lá no nosso texto. Então, esses 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina, fazem parte da tríplice fronteira, por abranger três fronteiras, uma próxima da outra. Como vocês podem ver, bem aqui no cantinho tem uma extensãozinha que é da região da Argentina. Então, podemos dizer que ela faz sim fronteira com o Brasil, porque essa areazinha aqui é da Argentina. E o Paraguai também aqui tem essa extensão e temos o Brasil aqui próximo deles, certo? O Uruguai sendo aí a nossa última fronteira, sendo a nossa última cidade também Foz do Iguaçu, que é muito conhecida aí pelas cataratas, tá? Então, essa aqui é nosso modelo de fronteiras do Brasil. Como vocês podem observar, todos esses países fazem fronteira com o Brasil. Exceto qual? Exceto o Equador, que está aqui fora, ele não está próximo ao Brasil, ele não está próximo a essa areazinha. Ele está lá fora, né, fazendo fronteira com o Peru e com a Colômbia, tá? Então, ele não faz fronteira com o Brasil e nem o Chile faz fronteira com o Brasil. Vocês podem observar que o Chile está aqui fora, fazendo fronteira com a Argentina e com a Bolívia, tá? E pegando aqui um trechinho aqui do Peru ainda, né? Então, Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. Esses 2 países aqui são os que não fazem fronteira com o Brasil. Também temos esse lado aqui banhado pelo Oceano Pacífico, ok? Então, essa aqui foi a nossa ilustração referente às fronteiras continentais dos países com o Brasil. Okay? Então, vamos observar agora a localização do Brasil. A localização do Brasil, eu coloquei esse mapa, estilo de mapa, para que vocês entendam sobre a divisão do nosso país. Temos aqui as 2 linhas imaginárias mais conhecidas. A linha do Equador, que vai de norte a leste, de leste a oeste, e vem de norte a sul com o meridiano de Greenwich, tá? Então, nosso país, ele é dividido em 2 hemisférios, e ele abrange aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul, que é a parte de baixo, ok? Então, aqui em cima, toda essa área que foi dividida entre a linha do Equador, temos aqui um hemisfério e a parte de baixo tem outros hemisférios. Esse de cima é chamado de hemisfério norte e o de baixo é hemisfério sul. Também temos hemisfério ao lado, porque temos uma divisão aqui ao lado. Esse é o hemisfério aqui leste e esse é o hemisfério oeste, ok? Então, para entendermos aqui onde está localizado o Brasil, podemos observar que está localizado no hemisfério ocidental, ou seja, essa área é chamada de ocidental e essa área de oriental também. Então, estamos localizados aqui no hemisfério ocidental e quase inteiramente localizado no hemisfério sul. O que ele quis dizer com isso? Está localizado no hemisfério ocidental, né, dessa área, sendo que somente essa partezinha aqui, né, fica aqui para a parte do hemisfério norte. Porém, a maior extensão está aqui no hemisfério sul, do lado da parte de baixo do globo terrestre, vamos dizer dessa forma, tá? Então, quase o território está localizado no hemisfério sul, ou seja, toda essa área verdinha está localizada no hemisfério sul, na área de baixo, né, do planeta Terra, ok? Então, essa é a localização do Brasil. Estamos aí localizados totalmente no hemisfério sul, ok? Nossa localização. Lá no nosso livro, podemos observar na página 222, que diz que nossa localização é na zona tropical, compreende entre o sul do Trópico de Câncer e o norte do Trópico de Capricórnio. Vamos já observar esse ponto que abrange essa questão aqui da localização do Brasil.
Aqui nessa área temos as zonas climáticas. A imagem pode estar um pouco apagada, mas praticamente é a mesma imagem que mostrei anteriormente, ó. Então aqui são as zonas térmicas. Como podemos observar, no globo terrestre temos todas essas áreas. Temos a zona do Círculo Polar Ártico, né? Aqui temos a zona mais ao meio do globo terrestre, que ela é chamada de zona temperada. Mais aqui embaixo, entre a linha do Capricórnio e a linha do Equador, temos aqui a zona tropical. Também abaixo dessa linha, próxima ao Trópico de Câncer, temos também a área de clima tropical, né, da zona tropical. Toda essa área aqui, iniciando o Trópico de Capricórnio para baixo, né, pegando aqui até o início do Trópico de Capricórnio, é a zona tropical. Já a parte sul do país, essa parte de baixo aqui, é o Círculo Polar Antártico. Também é temperado nessa área, ou melhor, começa aqui o Círculo Polar Antártico, né? Essa área do Círculo Polar Antártico é a área mais fria que temos no planeta. Essa e a zona polar ártico também, as zonas mais frias do planeta, ok? Então, como vocês podem observar, o nosso país, ele está aqui localizado, seu território aqui na zona tropical, aqui ao ladinho está escrito zona tropical, tá? Compreendido aqui entre o sul do Trópico de Capricórnio, aqui é o Trópico de Capricórnio, ou seja, é a parte de baixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, ele inicia aqui e termina aqui, então essa área aqui de baixo é o sul dele, aqui é o norte, de cima aqui é o norte. Então, abrangendo essa parte aqui do sul do Trópico de Capricórnio, temos essa areazinha aqui do Brasil. Tá? Então, a partir dessa área já inicia a zona tropical e ela vai até o norte do Trópico de Capricórnio. Aqui é o norte do Trópico de Capricórnio, porque ele está iniciando aqui nessa linha e vai terminar aqui, né? Aqui nessa outra linha, que já terminando e já inicia aqui o Círculo Polar Antártico. Então, como podemos observar, o Brasil está no meio dessa linha aqui, dessas duas linhas, né? O fim de uma e o início da outra. E também temos no meio a linha do Equador, que a linha do Equador também é localizada aqui na zona tropical do globo terrestre. Okay? Então, o Brasil fica nessa área intertropical do globo terrestre. Por isso que temos aí zonas que são mais quentes, né? Outras aí que pegam mais sol, tem mais incidência de sol. E também podemos observar que em algumas áreas do sul do Brasil, elas se localizam nas zonas temperadas. As zonas temperadas é essa aqui, onde inicia aqui o Trópico de Capricórnio. Podemos observar que tem uma partezinha verde aqui no final, tá? Então ela fica na zona zona temperada do hemisfério, tá? Então, nessas áreas de zonas temperadas, a maior parte do território brasileiro, ele tem aí também o clima mais quente do globo terrestre, e pode apresentar também vantagens e desvantagens, ou seja, as áreas mais quentes do globo terrestre tendem a ter uma maior biodiversidade de flora e fauna, assim como também possibilitam um maior desenvolvimento do solo e uma menor amplitude térmica, estando menos sujeitas também aos extremos climáticos, fatores que transformam o Brasil em um país com grande potencial agrícola. Então, como essa área são temperada e também tropical, a forte tendência de termos aí uma boa produção é grande, ok? Então, como vocês podem observar, essas são as zonas térmicas do nosso globo terrestre. O Brasil está aqui na zona tropical, iniciando no sul do Trópico de Câncer e pegando ao norte do Trópico de Capricórnio.
Ao meio temos aí a linha do Equador também, que faz parte da zona tropical do globo terrestre, tá? Então, a maior parte do território brasileiro está localizada na zona intertropical. Por isto, na maior parte do Brasil, o clima é quente e chuvoso, porque vocês podem observar que na região sul, lá do clima temperado, já é próximo do Círculo Polar Ártico, tá? Então, o clima também é muito chuvoso, muito frio nessa área. A parte tropical, ela já é mais quente, então por isso que dizemos que tem aí uma parte intertropical, porque tem essa abrangência de clima aí, de clima quente e clima chuvoso. Não há grandes variações em comparação aos países de clima temperado ou frio. A exceção é o sul do Brasil, onde o clima predominante é subtropical, tá? Então, como eu disse, então nessa área também é quente e também é frio, né? Destaque também para o norte do Brasil, uma região equatorial onde quase não há variação do clima ao longo do ano. Nossa área, ela abrange somente os dois climas, certo? Inverno e verão, porém, nas épocas que é para ser inverno, temos aí um verãozão com sol bastante quente, por isso então que há uma variação do clima ao longo do ano na nossa região, tá? Então, isso que vocês podem observar nas zonas climáticas do território. Temos também no Brasil o fuso horário brasileiro, que atualmente o Brasil possui 4 fusos horários, tá? Então, como vocês podem observar, uma região que ela tem uma extensão territorial longitudinal, né? Ou seja, aí uma extensão de grandes terras, ou seja, na largura também desse território, ela tende a possuir bastante fusos horários, né? Grande diversidade de fusos horários. Então, por exemplo, a Rússia ela tem uma extensão territorial maior do que os demais países. Então, ela tem aí uma quantidade aproximadamente de 9 fusos horários, né? Cada um diferente do outro. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm 5 zonas horárias, sendo que o Brasil tem apenas 4. Então, nós podemos ver uma diferença grande aí, porque o Brasil ele está em 5º lugar, né, como o maior país de extensão territorial. Então, quanto maior o país, mais fusos horários ele vai ter. Tá? Então, como podemos observar neste mapa, ele está mostrando as áreas que tem os fusos horários brasileiros. Então, podemos observar que o primeiro fuso horário brasileiro, ele é chamado de GM2, localizado mais a leste, mais a leste do território nacional, tá? Ele abrange aqui o arquipélago de Fernando de Noronha e a ilha de Trindade, tá? Então, esses locais onde a hora oficial se refere a 2 horas, tá? Se refere a 2 horas a menos do que o horário meridiano de Greenwich. Todos são aí determinados pela linha de Greenwich, tá? Pelo meridiano de Greenwich. Então, a divisão nessa área, ela tende a ser de 2 horas a menos, ok? O segundo fuso horário brasileiro é chamado de GM3, também conhecido como horário de Brasília. Ele abrange todos esses territórios, como vocês podem observar em laranjado. Vocês podem observar que essa área é que tem maior extensão territorial, né? Então, ele abrange toda essa área, sendo o segundo fuso horário com mais cidades, né? Com mais estados, tá? Então, também é conhecido como horário de Brasília. Ele compreende a maior parte desse território nacional. Nesse fuso horário estão localizados todos os estados brasileiros litorâneos, ou seja, essa área aqui, litorânea, tá? Então, esse fuso horário abrange todo esse fuso horário. E ainda os estados brasileiros localizados no interior, aqui cortados pelo meridiano de 45 graus, né?
E também temos Minas Gerais, Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal. O Distrito Federal, aí que é a nossa capital do Brasil, ok? Então, nessa área, o horário oficial se refere a 3 horas a menos do que o horário meridiano central. Então, é diminuída aqui a nossa hora, né? O terceiro fuso horário do Brasil, GM4, abrange os estados do Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul, Amapá, Rondônia, Roraima e também uma parte aqui do Amazonas, como vocês podem ver nessa área verde. Esse é o terceiro fuso horário que existe no país. Temos aqui 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, toda essa área aqui, nós temos aí menos de 4 horas, né? Em relação ao horário do meridiano. E ele abrange aqui uma parte do Amazonas, né? Uma parte aqui do Centro-Oeste e a parte aqui do Mato Grosso do Sul. Ok? Nesse estado, o horário oficial indica 4 horas a menos, tá? Então, podemos observar que ele também é um dos fusos horários com maior extensão, né, de estados aqui. Outro fuso horário mais ocidental, esse aqui, é chamado de GM5. Ele abrange o estado do Acre, aqui, e todo o território do Acre também, estado do Amazonas, né, e todo o território do Acre. Ele faz parte aqui do estado do Amazonas também. Porém, aqui na região do Amazonas é 4 horas, né, a menos, e aqui é 5 horas a menos. Então, sendo que todos esses países aqui são os mais atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, são os mais atrasados, tá? Então, aqui temos aqui 4 fusos horários, né? Iniciando aqui da linha lá de Fernando de Noronha, do arquipélago Fernando de Noronha, até aqui o Acre, no Amazonas, pegando o Amazonas. Atualmente temos aí 4 fusos horários, ok? E para finalizar, temos aqui o nosso módulo 7.8 de Geografia. Espero que eu consiga compreender um pouquinho mais sobre as extensões e localizações de território. E, por favor, verificar a atividade proposta aqui ao final da nossa avaliação. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Pode me perguntar, porque só saberemos se tirarmos nossas dúvidas, ok? Agradeço, obrigada.